Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Volume 6, trecho 85, 3 de dezembro de 1904. Duas perguntas para fazer: se é Deus ou o demônio que trabalha em Luísa. Continuando meu habitual estado, me encontrei fora de mim mesmo, atirada na terra, de cara ao sol. Seus raios me penetravam dentro e fora, fazendo-me ficar como extasiada. Depois de muito tempo, tendo-me cansado daquela posição, me arrastava por terra, porque não tinha força para levantar-me e caminhar. Depois de muito esperar, veio uma virgem, que me tomando pela mão, me conduziu dentro de uma habitação sobre uma cama, onde estava o menino Jesus que pacificamente dormia. Eu, contente por tê-lo encontrado, me aproximei dele, mas sem acordá-lo. Depois de algum tempo, tendo despertado, pôs-se a passear sobre o leito. E temendo que desaparecesse, disse: querido do meu coração, tu sabes que és a minha vida. Ah, não me deixe. E estabeleçamos, quantas vezes devo vir. E eu, unido, único bem meu, que dizes? A vida é sempre necessária,
Por isso, sempre, sempre. Enquanto estava nisso, vieram 2 sacerdotes, e o menino se pôs nos braços de um deles, me ordenando que eu falasse com o outro. Este queria contas de meus escritos, e um por um os estavam revisando. Então eu, temendo, lhe disse: quem sabe quantos erros eles têm? E ele, com uma seriedade afável, disse: o quê? Erros contra a lei cristã? E eu, não, erros de gramática. E ele, isso não importa. E eu, tendo confiança, adicionei: temo que tudo seja ilusão. E ele, olhando-me nos olhos, disse: achas que é preciso de rever os teus escritos para saber se és iludido ou não? E eu, com 2 perguntas que te faço, que te faça conhecer se é Deus ou o demônio quem obra em ti. Primeiro, você crê que todas as graças que Deus te fez, você as mereceu, ou bem, foram dom e graça de Deus? E eu, tudo pela graça de Deus. Segundo, acreditas tu que em todas as graças que o Senhor te fez, a tua boa vontade percebeu a graça, ou a graça percebeu você? Segundo, acreditas tu que em todas as graças que o Senhor te fez, a tua boa vontade precedeu a graça, ou a graça precedeu você? E eu, certamente, a graça sempre me precedeu. E ele, estas respostas fazem saber que não é ilusão. Naquele momento eu me encontrei em mim mesmo. Volume 6, trecho 86. 4 de dezembro de 1904. É mais fácil combater com Deus do que com a obediência. Estando muito afligida, estando muito agitada e com temor de que o bendito Jesus não me queira mais neste estado, senti uma força interior para sair. E também era a força que sentia, que não podendo contá-la. E tanta era a força que sentia, que não podendo contê-la, ia repetindo: sinto-me cansada, não posso mais. E dentro de mim ouvia-me dizer: também eu me sinto cansado, não posso mais. Algum dia é necessário que fique suspensa de todo do estado de vítima para fazê-los tomar a decisão das guerras. E quando as guerras começarem, ele vai pensar no que vai acontecer a ti. Eu não sabia o que fazer. A obediência não queria. E combater com a obediência é o mesmo que superar um monte que enche a terra e toca o céu, que não há caminho para poder caminhar, portanto é inacessível. Eu acredito, não sei se é uma loucura, que é mais fácil combater com Deus que com esta terrível virtude. Então, agitada como estava, encontrei-me fora de mim mesma, ante um crucifixo e dizia: Senhor, não posso mais. Minha natureza desfalece. Falta-me a força necessária para continuar. O estado de vítima. Se queres que continue, dá-me a força. De outra maneira, eu me retiro. Enquanto dizia isto, aquele crucifixo fazia brotar uma fonte de sangue para o céu, que voltando a cair à terra, se convertia em fogo. E algumas virgens diziam pela França, Itália, Áustria e Inglaterra, e nomeavam outras nações que eu não entendi bem. Há gravíssimas guerras. Há gravíssimas guerras preparadas, civis
e de governos. Eu, ao ouvir isto, me assustei muito e me encontrei em mim mesmo, e não sabia eu mesmo decidir a quem devia seguir, ou a força interna que me impulsionava a levantar, ou a força da obediência que me impulsionava a ficar, porque ambas são fortes e poderosas sobre o meu fraco e pobre coração. Até agora, parece que prevalece a obediência, se bem trabalhosamente, e não sei onde irei terminar. Volume 6, trecho 87, 6 de dezembro de 1904. O princípio da bem-aventurança eterna é perder todo gosto próprio. Continuava esperando, e assim que veio o bendito Jesus, eu me via nua, despojada de tudo. Talvez a alma mais miserável não se pode encontrar. Tão extrema é minha miséria, que mudança tão funesta. Se o Senhor não fizer um novo milagre de uma onipotência para me fazer ressurgir deste estado, certamente morrerei de miséria. Então o bendito Jesus me disse: minha filha, coragem. O princípio da bem-aventurança eterna é perder todo gosto próprio, porque segundo a alma vai perdendo os próprios gostos, assim os gostos divinos tomam possessão nela, e a alma, tendo se desfeito e perdido a si mesma, não se reconhece mais a si mesma, não encontra mais nada seu, nem sequer as coisas espirituais. E Deus, vendo que a alma não tem mais nada do seu, a enche toda de si mesma e a enche de todas as felicidades divinas. E então a alma pode dizer-se verdadeiramente bem-aventurada, porque enquanto tinha alguma coisa própria, não podia estar isenta de amarguras e temores. Nem Deus podia comunicar-lhe a própria felicidade. Cada alma que entra no porto da bem-aventurança eterna não pode estar isenta destes pontos. Doloroso, sim, mas necessário, nem pode fazer menos. Geralmente o fazem no ponto da morte, e o purgatório lhes dá a última mão. Por isso, se pergunta às criaturas o que é gosto de Deus, o que significa bem-aventurança, o que significa bem-aventurança divina, são coisas até então desconhecidas, e não sabem articular palavra. Mas as minhas almas queridas, não quero, tendo-me dado a todas, que a sua bem-aventurança tenha princípio lá no céu, mas que tenha princípio aqui na terra. E não só quero enchê-las da felicidade, da glória do céu, mas quero enchê-las dos bens, dos sofrimentos, das virtudes que teve minha humanidade na terra. Por isso, as despojo não só dos gostos materiais, que a alma cega a considera como esterco, né, que a alma chega a considerar como esterco, mas também dos gostos espirituais, para enchê-las todas de meus bens e dar-lhes o princípio da verdadeira bem-aventurança. Volume 6, trecho 88, 22 de dezembro de 1904. Quanto mais a alma está vazia e é humilde, tanto mais a luz divina a enche e lhe comunica as suas graças e perfeições. Encontrando-me em meu habitual estado, via o menino Jesus com um punho de luz na mão, e dos dedos lhe corriam os raios fora. Eu fiquei admirada e ele me disse: minha filha, a perfeição é luz. E quem diz querer alcançá-la não faz outra coisa que, como quem quer tomar em um punho um corpo de luz, que enquanto faz por tomá-lo, a mesma luz se escapa por entre os dedos. Só que a mão fica submersa na mesma luz. Agora a luz é Deus.
E só Deus é perfeito. E a alma que quer ser perfeita não faz outra coisa que agarrar às sombras, as gotinhas de Deus. E às vezes não faz outra coisa que viver só na luz, isto é, na verdade. E assim como a luz, quanto mais vazio encontra, e quanto mais profundo é o lugar, tanto mais dentro se introduz, e assim mais espaço toma. Assim a luz divina, quanto mais vazia e humilde é a alma, tanto mais a enche, tanto mais a luz a enche e lhe comunica suas graças e perfeições. Volume 6, trecho 89. 29 de dezembro de 1904. A fraqueza humana é falta de vigilância e de atenção. Encontrando-me no meu estado habitual, estava pensando nos acontecimentos mais humilhantes que sofreu Nosso Senhor. E em mim mesma sentia horror, mas depois dizia entre mim: Senhor, perdoa aqueles que te renovam estes momentos dolorosos, porque é a muita debilidade que o homem contém. Enquanto estava nisso, o bendito Jesus, assim que veio, disse-me: Minha filha, o que se diz fraqueza humana, na maioria das vezes é falta de vigilância e de atenção de quem é cabeça, isto é, pais e superiores. Porque a criatura, quando é vigiada e observada, e não se dá a liberdade que quer, a debilidade não tem seu alimento. O encobrir a debilidade é alimento para piorar a debilidade. Por isso mesmo se destrói. Depois continuou: Ah, minha filha, assim como a virtude permeia a alma de luz, de beleza, de graça, de amor, como a esponja seca se impregna de água, assim o pecado, as fraquezas, encober, encobertas impregnam a alma, como uma esponja se impregna de lama, de trevas e fealdade, e até de ódio contra Deus. Volume 6, trecho 90, 21 de janeiro de 1905. Quem desonra a obediência desonra a Deus. Tendo exposto certas dúvidas ao confessor, minha mente não se aquietava com o que me dizia. Então, tendo vindo o bendito Jesus, me disse: Minha filha, que raciona sobre a obediência, só racionar vem a desonrá-la. E quem desonra a obediência, desonra a Deus. Que raciocina sobre a obediência, só racionar, vem a desonrá-la. E quem desonra a obediência, desonra a Deus. Volume 6, trecho 91, 28 de janeiro de 1905. A cruz é semente de virtudes. Estando sofrendo mais do que o habitual, assim que veio meu adorável Jesus, me disse: Minha filha, a cruz é semente de virtude. E assim como quem semeia a colheita por 10, 20, 30, inclusive por 100, assim a cruz, sendo semente, multiplica as virtudes, as aperfeiçoa, as embeleza de maravilha. Assim que quanto mais cruzes se acumulam em torno de ti, tantas sementes de virtude se lançam em sua alma. Por isso, em vez de afligir-se quando uma nova cruz chegar, devia alegrar-se, pensando em fazer aquisição de outra semente para poder enriquecer e também completar sua coroa. Volume 6, trecho 92, 8 de fevereiro de 1905. Características dos filhos de Deus: amor à cruz, amor à glória de Deus e amor à glória da Igreja. Continuando meu pobre estado de privações e de amargura indizível, no máximo se faz ver em silêncio, e esta manhã me disse:
Minha filha, as características dos meus filhos são amor à cruz, amor à glória de Deus e amor à glória da igreja, até expor a própria vida. Quem não tem essas três características, em vão se diz meu filho. Quem se atreve a dizê-lo é um mentiroso e traidor, que trai a Deus e a si mesmo. Olhe um pouco e você, olhe um pouco em você, se as tem, e desapareceu. Volume 6, trecho 93, 10 de fevereiro de 1905. Quais são os contentamentos da alma? Encontrando-me em meu habitual estado, sentia um descontentamento de mim mesma, e tendo vindo o bendito Jesus, me senti entrar em tal contentamento que disse: Ah, Senhor, só Tu és o verdadeiro contentamento. E ele continuou: E eu te digo que o primeiro contentamento da alma é só Deus. O segundo contentamento, quando a alma dentro de si e fora de si não olha outra coisa que a Deus. O terceiro é quando a alma se encontra neste ambiente divino, nenhum objeto criado, nem criaturas, nem riquezas, quebram a imagem divina em sua mente, porque a mente se alimenta do que pensa, e olhando só a Deus das coisas daqui abaixo, vê só aquelas que quer Deus. Não se preocupa com todo o resto, e assim permanece sempre em Deus. O quarto contentamento é o sofrer por Deus, porque a alma e Deus ora para manter a conversação, ora para estreitar-se mais intimamente, ora por declarar-se um a outro o muito que se querem. Deus a chama e a alma responde. Deus se aproxima e a alma o abraça. Deus lhe dá o sofrer e a alma sofre voluntariamente. E mais, deseja sofrer mais por amor dele, para poder lhe dizer: Vês como te amo? E este é o maior de todos os contentamentos.